Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Campo Progressista, pessoal do bem. Bom dia, Cris. Olha quem a gente tem hoje aqui, que alegria, que Bom dia. surpresa. Pedro Luiz, em Olá, boa pessoa. tarde. Deixa eu tirar aqui, deu uma interferênciazinha aqui, peraí. Pronto, acho que agora vai parar. A internet é isso. Pedro Luiz sem a parede, sem o monobloco, né? Isso, sem o Ney Mato Grosso, mas vai falar sobre tudo isso aqui hoje com a gente. Tudo bem, Pedro? Um prazer. Tudo bem com vocês, tudo bem também. Muito obrigado pelo convite. Sou fã aí das publicações do Campo Progressista e vocês estão nesse conjunto. Opa! E assim nos manteremos, né? É um prazer ter você com a gente, viu? É um prazer enorme ter você com a gente, Pedro, porque você tem uma trajetória incrível, né? A gente estava até falando um pouquinho antes da gente começar aqui, o Julinho começou a listar coisas que você faz, e você faz muita coisa, né? Muita gente conhece como o moço do monobloco, o moço da parede, mas o Pedro Luiz é um moço de muita trajetória, muitas facetas. Eu começaria já com o monobloco mesmo, porque esse ano instável, não tem bloco na rua, né? Esse ano não tem monobloco também. Só tem na rua quem não está entendendo o que está acontecendo, né? Quem está ligado na importância do que a gente está vivendo e na responsabilidade de conseguir passar por isso o mais rápido possível, não está na rua, a não ser necessidade absoluta. Né? Então, um bloco que é eminentemente a aglomeração, né, e da boa, aquela alegria coletiva, aquela coisa toda, não está podendo estar na rua, então a gente não sabe quando vai poder. E a nossa área cultural, né, do entretenimento, que meio se mistura um pouco, foi a primeira a parar e certamente vai ser a última a voltar. Eu achei muito interessante, Pedro, porque a gente teve a reunião das escolas de samba e, na verdade, eles decidiram adiar, né? Acho que para junho ou para julho. E os blocos não, né? Os blocos eram uma nova condição enfim, de colocar, de ir para a rua e nem colocar ninguém. Achei que tem uma diferença aí de entendimento. A gente considera também que as escolas ficam ali um pouco mais longe do público, mas ficam muito junto entre eles. Eu realmente fiquei um pouco preocupada com esse adiamento do desfile das escolas de samba. Eu acho que é uma hipótese, né? Uma hipótese que possa ser em julho, junho, julho, mas, na verdade, a gente precisa de uma imunização muito coletiva para acreditar que uma aglomeração dessa qualidade, que não é como a dos blocos, mas é uma aglomeração, possa se dar realmente. Tem uma imunização racional, sem querer fazer um trocadilho. Mas já racional e nacional. Agora, vamos do começo dessa conversa aqui, Pedro, que eu cheguei em você, porque a Aninha Drummond, assessora, ela me procurou para divulgar uma oficina que você está fazendo de composição. Fala um pouco sobre isso, que é online, né, a oficina e tal, que é uma das maneiras que a gente encontra aí para sobreviver, que o músico encontra, que o artista encontra, e daí depois a gente fala da sua carreira, mas vamos falar sobre essa oficina aí, que é uma coisa que parece que vai entrar agora no ar a semana que vem, né, ela inicia, acho que ainda dá tempo de inscrever, né, a galera. Exatamente. Na verdade, é uma maneira da gente sobreviver e uma maneira da gente interagir, né? A coisa da conexão, vou até olhar o serviço aqui para falar direitinho para você, essa coisa da conexão que tem tanto um lado tão crítico também, né, de a gente ficar muito agarrado e abduzido pela coisa virtual, né? Na verdade, foi uma salvação em todos os sentidos, para você encomendar coisas e para você manter contato com os parentes, com os queridos, com os amores. Exercícios profissionais todos acabaram sendo possíveis porque a gente tem esse mecanismo aqui que também é tão passível de críticas, mas foi a salvação da gente. Eu tenho algumas experiências com professor, inclusive a minha primeira fonte de renda foi como professor até de violão, com alguns colegas de escola, colegas de colégio Pedro II, que queriam que eu ensinasse aquele violão
muito intuitivo que eu tocava, muito empírico, e acabei dando aula para alguns colegas. O violão sempre foi o meu companheiro e a minha defesa no sentido de fazer canções, né? E depois dei outra, cheguei a dar aula numa escola de música, que era cenário, fui diretor dessa escola, montei um esquema de aulas durante muito tempo, antes de realmente partir para a estrada como compositor e cantautor, que a gente chama, né? Que é o autor que defende a sua própria obra, né? Eu dei muito tempo associado a uma professora de canto, que é a Ângela Ferreira. Eu criei um curso que chamava Orientação de Repertório, onde os alunos de canto dela, eu preparava repertório com eles e usava um 4 canais, né, que hoje em dia gravar é muito mais fácil, mas naquela época 4 canais já era um equipamento incrível de se ter em casa, reproduzir um pequeno estúdio, era os porta-estúdios, né? E eu gravava umas bases, às vezes mais simples, só de violão, e às vezes com sequencer, com contrabaixo, com algumas outras coisas, para aqueles alunos estudarem um repertório que se preparava durante o ano, para no final do ano, no fecho do curso de canto, eles poderem se apresentar depois de exercitar em cima dessa orientação de repertório que eu, junto com a Ângela, dava para eles. Enfim, tive algumas experiências como professor, e depois do monobloco. No começo eu era professor da oficina também, que hoje em dia eu já não sou mais, sou só, né, um dos criadores, sou cantor, sou conselheiro, a gente pensa junto, né, eu e os outros criadores do monobloco, que são os outros integrantes da Parede, a gente vai desenvolvendo o conceito já há 20 experiências como professor, mas já parei de dar aula há muito tempo. E quando a Susana Vargas, com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar outras 2 vezes, que é do Instituto Estação das Letras, me convidou para essa experiência, me provocou, falou que o Leone, que é um grande compositor também, amigo meu, já tinha feito e algumas outras pessoas já tinham feito. Eu fiquei muito curioso de poder falar um pouco, dar uma aula à minha maneira, falar um pouco sobre a minha metodologia de composição, seja as coisas que surgiram mais espontaneamente, as coisas que foram encomendas para o quê? Para um intérprete ou para uma ocasião ou situação específica, para algum produto específico. Então, eu estou estruturando as aulas e também as parcerias, né? Quando eu sou autor da música e a letra de outro parceiro, quando eu sou autor da letra e a melodia de outro parceiro, eu tenho quando a coisa é só minha, quando é espontânea e quando é trabalhada. Hoje em dia sempre é mais trabalhado, mas houve muito tempo onde, para mim, a inspiração era um pouco imaculada, né? Então, a música tinha que sair, estava saída, ou se ela não saísse direito, seria abandonada. Não mexia mais, né? Hoje em dia eu gosto também de me dar essa possibilidade de mexer, de lapidar, de repensar. E aí vou falar um pouco das minhas diversas experiências com a composição e com o jeito de compor e com como que eu lido com a inspiração, até que ponto a inspiração é imperatriz, ou quando ela é só o start, o resto, o processo é que, na verdade, vai dar o resultado. Vou falar um pouco da minha experiência nesses... Na verdade, eu vivo como cantautor já tem aí uns 30 anos, né? E você vai provocar os alunos a fazerem música também, né? Exatamente. No final, a gente tem uma previsão de um atendimento, ainda que curto, individual, para a gente analisar as possíveis obras resultantes desse processo, que eles vão estar provocados a produzir alguma coisa a partir dessas insinuações que eu vou fazer de como eu lido com isso. E ainda tem vaga, cara? Acho que tem vaga, sim. Eu não estou, na verdade, muito ligado nisso. Isso o Instituto de Estação de Letras está vendo. Eu estou preocupado em organizar bonitinho os 4 módulos de cada semana. Vai ser 4 segundas-feiras seguidas, das 19 às 20h30, 1h30 de exposição, com exemplos, com links, com alguns PDFs que eu estou preparando para as pessoas poderem ver letra, poderem ver processo, poderem ver um pouco desse caos, como eu escrevo, como eu vou fazendo o meu caos e depois vou organizando. Então, eu estou preocupado mais com arrumar esses módulos direitinho, como vai ser para mim uma surpresa maravilhosa de retomar isso a partir de uma provocação da Susana.
Então eu não estou querendo saber se tem vaga, se não tem vaga, se está cheio, se está vazio. Não, mas só conta como as pessoas fazem para o internauta faz para te procurar lá. Então, na verdade, tem que procurar Perguntei aqui. Se tinha vaga por causa disso. As inscrições são pelo e-mail, que é IEL, né? IEL, que é Instituto Estação das Letras, @estaçãodasletras.com.br, estacal, né? dasletras.com.br, ou pelo WhatsApp 21 do Rio, né? 991274088. Estaçãodasletras.com.br é o site, e lá a gente pode repetir aqui depois, ou posso... Não tem como. Não, é só o internauta voltar um pouquinho, depois que eu vi a primeira vez, que acha lá o endereço. Mas depois dá para recuperar. A gente repete também no final. Tá bom. A gente repete no final, mas, Pedro, eu queria que você falasse também da campanha, que foi a Inspiração Solidária. Vai ter um pouco disso também nessa oficina, quer dizer, de compor músicas direcionadas? Então, vai ter sim, no sentido de que isso foi uma encomenda. Essa foi uma encomenda que eu me impus, né? Na verdade, a partir da ideia da Inspiração Solidária, que era uma arrecadação de recursos para 2 membros da minha equipe técnica que estavam em casa sem trabalhar, agora já conseguiram fazer algumas lives, algumas coisas, e que a gente queria poder, são parceiraços, né, de uma vida inteira, que estão sempre com a gente em todas as batalhas. Então, a gente quis poder ajudá-los também na estruturação de suas vidas particulares ali, e fizemos essa campanha de arrecadação de fundos e prometemos que, dentre os colaboradores, um seria sorteado, e esse sorteado teria direito a uma canção inédita com uma versão inédita. Olha, legal. Foi bem bacana. Então, foi uma encomenda autoimposta, né? E aí, como coincidentemente a contemplada foi minha sobrinha, Ana Carolina Pita, que tem um filho que é autista, o Bernardo, eu conversei com ela, assim, extra, né, público, se ela toparia fazer uma live quando a gente fosse falar que ela tinha sido contemplada, que era uma das coisas que a gente supunha era uma live com o contemplado, e que a gente pudesse falar do Bernardo, que o Bernardo pudesse ser uma fonte de inspiração para essa canção prometida. E ela topou, e a gente falou, conversou, e a partir dessa conversa as pessoas interagindo também. Eu tenho autistas na família, foi bem bonito. Foi uma live bem bonita. E ali eu fui colhendo elementos e acompanhando também, a partir dali, uma rotina que ela tem com o B, de postar coisas, né? Filmes e atividades com ele durante toda a rotina dela, né? Que é uma super trabalhadora da área de turismo, e como que a família encarou isso, ela, minha irmã, que é a avó, e o marido, né, meu cunhado, os avós, e toda a irmã, todo o entorno, quando se constatou que ele, né, tinha essa particularidade, né, como que foi o acolhimento e como foi o crescimento da família a partir disso. Então, esses elementos foram ingredientes que eu fui colecionando para contar um pouco da história do Sol de B, que é essa canção. É uma encomenda também, e eu vou falar sobre isso dentro das encomendas. Você acabou de lançar esse single, né? Exatamente. Lançamos em dezembro, acho que foi, né? Isso. O single, né, também está nas plataformas digitais, nos aplicativos de música, e a gente fez um clipe super bonito também, que está no YouTube, com os parceiros da Toca Vídeos, que são parceiros de muitos projetos, com imagens de arquivo, né? Minhas com B, aqui na minha casa, ele na vida dele, ele no batizado, ele em atividades que a Carol, a mãe dele, vai propondo, algumas coisas que eu gravei em casa também cantando a canção, né? A gente montou um clipe bem, bem singelo e solar para contemplar também essa canção, que acabou adquirindo uma dimensão muito maior do que a gente imaginava. Sim. Por abrir uma janela para um assunto que é tão próximo da gente, mas às vezes a gente dá tão pouca atenção, né? Pedro Luiz do Bem, ela está na ponta da agulha, essa canção? Dá para você tocar ela para a gente aí? Olha, isso foi maldade. Sol de B.
Não, se não tiver, a gente escolhe outra, é. Não, vou Às tentar, vezes... vou tentar. Como é que é? Ah. Um rei, um sol, um leão veio iluminar a real atenção, veio desafiar. O seu mar fez no chão, navegou no colchão, navegou o coração, a almofada a remar, pelos filtros do amor, acendeu, embarcou. O B de barco que flutua no horizonte do olhar, descreve um arco em nossa íris, nos ensina a ensinar. Por A mais B quer aprender, saber e saborear. O que, como fazer, por onde ir, correr, desacelerar. O B de barco que flutua no horizonte do olhar, descreve um arco em nossa íris, nos ensina a ensinar. Por A mais B quero aprender, saber e saborear. Como fazer, por onde ir, correr, desacelerar. Um erê, um do, um guri, um piá, faz o senso comum ter que reafinar. Um erê, um do, um guri, um piá, faz o senso comum ter que reafinar. Muito bom. Aê! Muito bom. Fica como inspiração, a gente tem o João Pedro, né, que também é um autista, um jovem autista que sempre acompanha a Fórum, e aí o João Pedro, quando ele acompanha, ele vê os nossos convidados, ele faz um desenho, né, do convidado. Aí, João Pedro, já pode fazer um desenho do Pedro Luiz, manda para a gente e a gente manda para o Pedro. Caiu só para mim ou para vocês também? Não, deu uma caidinha rápida, mas já voltou, foi rapidinho. Beleza, ótimo. Vamos para o começo da carreira, eu descobri aqui. Ih, rapaz, vai futucando, não. Eu quero saber o seguinte, Julinho, eu posso te mandar aqui para esse WhatsApp que você conversou comigo? Deixa eu ver você aqui, cadê você aqui? É um 013, né, que é você, né? Isso, exatamente, de Santos. Eu vou encaminhar para você, já encaminhei que se você quiser compartilhar aqui, ó, pelo WhatsApp, o flyer da oficina. Se você quiser depois botar ele aqui na tela, já está no seu telefone. Legal, a gente colocou uma notinha na fórum lá, mas eu vou dar uma compartilhada também. Mas estava falando que o Pedro Luiz, Cris, ele foi um dos fundadores do Circo Voador no Rio de Janeiro, né? Há controvérsias. E naquela época ele se envolveu com também, há controvérsias, se envolveu com o grupo Asdrubal trouxe trombone, lá da Regina Casé. Não há controvérsias. Isso não há controvérsias, né? E eles na época fizeram um disco, talvez tenha sido o primeiro álbum que participa o Pedro, que eu já mostrei esse disco aqui quando o Péricles Cavalcante fez o Boteco da Fórum com a gente, né? O Péricles é o autor das músicas. Praticamente tá todas, aqui, ó. O álbum é esse, eu não sei se aparece direitinho. Aparece, e o Pedro Luiz, tá na contracapa aqui, ó, ele aqui. Cabeludaço, né? Isso aqui, né? Exatamente. E eu tinha meu nome artístico era Pedro Luz nessa época. Pedro Luz. Olha, bonito, hein? É bom. E aparece ali a Banda Paris, né? Que tá Banda Paris. Banda Paris 800, é isso. 400, já multipliquei. Era o nosso endereço, no Sumarezinho, Rua Paris 400. Esse é um bom disco. Eu quero saber da controvérsia. A controvérsia do Circo Voador. Não, é porque eu participo realmente ali das atividades que deram origem ao primeiro Circo Voador do Arpoador, né? Eu era músico e compositor que estava ligado a um dos grupos, porque o Asdrubal deu um curso no Parque Lage
quando o Perfeito, o Evandro, toda essa turma ainda era junto com a Regina, com Luiz Fernando Guimarães, Nina de Pádua, e o Hamilton Vaz Pereira, né, o diretor, criador com eles. Eles deram um curso no Parque Lage, aqui no Rio, e cada um ou dois deles, com a sua turma, montou um grupo que tinha um nome batizado e um espetáculo, uma criação coletiva. E o Perfeito tinha o corpo cênico Nossa Senhora dos Navegantes, com a peça Paraquedas do Coração, da qual eu fui um dos músicos, um dos compositores que atuaram na trilha da peça. E conheci pessoas, inclusive minha grande amiga até hoje, tive com ela essa semana, que é a Alice de Andrade, que é cineasta, né? E com quem eu já tive a oportunidade de fazer direção musical de longas dela. Esse grupo do Perfeito tinha pessoas que acabaram virando celebridades da música, né? O Cazuza era um dos atores desse grupo, a Bebel Gilberto, a Kátia Bronstein, Kátia B, né? A Alice de Andrade, enfim, uma turma incrível. E dentro de cada grupo desses, coordenado ou pelo Evandro, ou pelo Hamilton Perfeito, Regina, Luiz Fernando Guimarães, haviam circenses, atores, pensadores, filósofos, todos muito jovens e que fizeram esse curso e acabaram fazendo parte desses grupos. Esse grupo do Perfeito e os outros também foram fundamentais em levar adiante a ideia que estava na cabeça do Perfeito, que era montar um circo voador, que seria um espaço democrático, multicultural. E o Perfeito, ele tinha a simpatia da primeira-dama do Estado, que era a dona Zoé Chagas Freitas, que achava ele um louco maravilhoso, achava as ideias dele incríveis, e o Perfeito foi lá vender esse peixe com toda a força que essa turma tinha no momento. O Asdrubal escreveu a história do teatro, né? Aqui no Rio de Janeiro, tiveram uma importância numa mudança de linguagem muito forte e lançaram estrelas da dramaturgia, do humor ali naquele momento, né, dos anos 70 para os anos 80, até, enfim. E aí eles foram levar as ideias, tinha arquitetos, engenheiros, todo mundo ligado, e o circo queria ser originalmente na Praça Nossa Senhora da Paz, que é no centro de Ipanema, mas foi a ideia sumariamente vetada, e acabou que na simpatia e na negociação com a dona Zoé lá e com os órgãos competentes da época, cederam para uma temporada limitada no verão de 82, o final do Arpoador, a praça ali do Arpoador, já colada na Pedra do Arpoador, num largo que tem ali. E foi incrível. Ali fundou-se uma história maravilhosa, onde aconteciam coisas independentes, coisas consagradas, né? E eu era um dos músicos também ligados à Banda Voadora, que era uma banda que a gente montou para ficar disponível para o que fosse necessário. Um espetáculo infantil, um espetáculo de dança que não tivesse música, a gente fazia ao vivo. E participei da Parada Voadora. Então, o Chacal, que é meu parceiro, querido poeta Chacal, Ricardo Chacal, foi o responsável por dizer num release, talvez, do primeiro release lá do primeiro disco com a parede, que era chamado Tupi, que eu era um dos fundadores do Circo Voador. Eu sempre que encontro a Jussá, né, que é quem estava fazendo o Circo Voador, essa história de fundadora, eu quero minha parte em dinheiro. Que história é essa de fundador? Porque o circo está lá até hoje, né? Está na Lapa lá até. O circo está na Lapa, já sobre outra administração que não é mais o Perfeito. O Perfeito está na Fundição, que é em frente. São duas casas incríveis e democráticas, onde eu tenho histórias maravilhosas nas duas, com meus projetos solo, com a parede, com o monobloco. São casas incríveis e muito importantes na diversidade, no acolhimento da diversidade artística e atividades paralelas também, como capoeira, para a galera, moradores de rua dali de perto, e horta, enfim, é muito, muito bacana de ver assim, a polivalência desses dois espaços que são originalmente crias do Perfeito, mas um é tocado pelo Perfeito até hoje, que é a Fundição, e outro pela Maria Jussá, que é o Circo Voador, e são casas maravilhosas e icônicas no Rio de Janeiro. Mas a verdade, né, Pedro, é que as pessoas fora do Rio de Janeiro te conhecem como músico, como cantor, como compositor, tal, né, super aplaudido, mas você está por trás de um monte de coisa interessante da produção cultural do Rio de Janeiro, né?
assim, modestamente, né? Você faz essa cara de que não sei, mas está sempre ali, né? Você Está que sempre está dizendo. Você que está dizendo. Tá. O Monobloco, por exemplo, é um projeto fabuloso, né? São coisas... E é curioso que a gente, olhando a tua carreira, cara, tudo que você faz é sempre se estendendo aos outros, né? É sempre com parceria, é sempre aproximando gente, é sempre juntando gente. É bom isso, né? É bem legal, é bem legal. Na verdade, eu fiquei muito identificado com os coletivos, apesar de fazer muitas coisas individualmente também, desde sempre, gosto, né? Esse recolhimento, para mim, é muito importante na coisa criativa. Fiz direção musical de várias coisas, mas, de certa maneira, acabo sempre aproximando pessoas para desenvolver as coisas juntos, né? Mesmo quando são projetos onde a minha assinatura e o meu nome é que levam, né, as coisas, eu gosto de me associar, porque para mim é uma maneira também de ter um olhar alheio em pessoas que eu confio, que às vezes você está muito indo por um caminho e achando, às vezes você pode se perder ou achar boa uma coisa que às vezes talvez não seja tão boa. Então sempre o contraditório, né, ou uma outra visão, um outro olhar, outras janelas que podem se abrir através de um parceiro, podem ser muito positivas e acaba que o resultado fica mais bacana. Então, mesmo quando eu assino uma coisa individualmente, com certeza terão parceiros incríveis que me apoiaram, me deram não só sustentação, mas substância para que aquela coisa se desenvolvesse da melhor maneira. E aí tem os casos extremos, como a Parede, né, com a Parede que desenvolveu uma linguagem muito interessante de percussão, trazendo os elementos afro-brasileiros e afro-cubanos para dentro de uma coisa pop e rock, né, em cima de um repertório muito meu. A maior parte, quase, eu diria, 95% das canções dos álbuns da Parede são canções minhas, né, ou minhas com parceiros. A gente pouquíssimas vezes cantou coisas dos outros, mas foi um laboratório de experiência sonora muito legal, que era uma coisa que começa com violão, baixo e percussão, né? Como se fosse uma bateria desmontada, e a partir dali a gente começa a desenvolver uma linguagem muito bacana de conversa dos instrumentos e que acaba se desdobrando no monobloco de uma forma gigantesca, né? Uma forma muito mais potente, muito mais ruidosa, mais ousada, né? E que é um projeto pedagógico também, que tem há 21 anos no Rio, há 6 anos em São Paulo, 4 anos em Belo Horizonte. Agora está acontecendo tudo virtualmente, meus parceiros estão dando aula virtualmente e juntaram essas 3 capitais para fazer aula juntos, né? Já havia uma interseção nos carnavais, onde as pessoas de cada capital se deslocavam, viraram amigos interestaduais. Foi muito bonito isso que aconteceu, muito bonito de ver. E agora, por uma contingência do que a gente está vivendo, né, no planeta, foi necessário que se fizesse dessa maneira. Então, em vez de se separar, isso se juntou definitivamente, pelo menos nesse momento que a gente está vivendo, e se desenvolveu uma história que a gente já devia há muito tempo a gente, que é essa prática online que tem uma distância, mas, ao mesmo tempo, tem os momentos onde você encontra especificamente com cada um, né, dos alunos, você às vezes vê uma dificuldade que no coletivo ali, às vezes com 180 alunos, não conseguia identificar. Não aparece. Então, tem um calcanhar de Aquiles que impedia o aluno de andar para frente, que foi uma coisa positiva nesse sentido, ter passado para esse campo virtual, e que a gente ganha para sempre essa possibilidade de ter um apoio, mesmo quando a coisa voltar ao plano presencial, de ter um apoio e um refinamento através desse encontro que é tão prático e que pode acontecer de qualquer lugar do mundo. Né? Pô, mas vamos lembrar a Parede aí. Você tem alguma... Vamos? Alguma na agulha aí? Você quer pedir ou quer que eu escolha? Pedro, olha, não sei. Você se prepara aí. A Parede, 96, né? Eu estou vendo aqui que você faz a Parede em 96, forma. Por que Parede? Boa pergunta. Parede, na verdade, sonora. Vem de parede sonora, parede percussiva e de uma... Olha, eu chutei, hein? Eu lembrei do Phil Spector, aí parede sonora. Não. Alguém soprou para você aí, fala a verdade. Não. Tinha a equipe toda aí atrás. A equipe aí. Chutei, a gente combinou. Tem uma equipe maior que o Bial aí atrás de você. Imagina.
Enfim, mas é isso, é de parede sonora, de parede percussiva, e como a gente tinha essa mobilidade por não ter originalmente bateria, que era uma intenção quando eu quis montar o projeto a partir de um convite totalmente inesperado do Michel Melamed, que me chamou para fechar um evento, que era o 720.000, com 20 minutos de música dançante. Então, esses parceiros, Sidon e o CA, que já tocavam comigo em outros projetos e que viviam me instigando a fazer um projeto, voltar ao palco, um projeto onde eu estivesse de frente com canções minhas. Eu falei que, quando o Michel Melamed me convidou, eu falei, talvez esse seja o momento. Convoquei eles, convoquei o Mário Moura, que é um super contrabaixista, que, né, fundador da Parede do Monobloco com a gente. E quando eu falei dessa ideia de querer não usar bateria para que todos estivessem se movimentando juntos e pudessem eventualmente formar uma parede sonora na frente do palco, tivesse essas perspectivas, esses planos livres, o Sidon sugeriu, você quer fazer uma bateria desmontada? Vamos chamar mais um, que aí um fica responsável pelos graves, pelos médios e pelos agudos, cada um. E aí chamamos o Celso Alvim, que era um baterista amigo, nosso parceiro, que tinha, aliás, uma vasta experiência com pedagogia de ensino de bateria e percussão, e que, né, hoje em dia responde como maestro do monobloco, e que é um senhor professor que tem uma cabeça muito organizada e que, junto com meus parceiros ali, foi sofisticando essa metodologia cada vez mais, que serve de inspiração para tantos outros blocos do Brasil, e eu diria, sem falsa modéstia, no mundo, né? A oficina do monobloco, ela virou uma referência. Isso tudo começa ali na parede, na verdade, na parede sonora, que acaba virando uma muralha da China, né? Com o monobloco. Uau! Mas já que você falou que pode pedir, então, eu vou te falar uma coisa. Eu tive um bar aqui em Santos. Você vai saber tive um bar aqui em Santos que foi o Torto e tal, e tinha várias bandas que tocavam lá, e todas as bandas, cara, tocavam você, todas. E um baita hit que tinha na casa lá, que todo mundo sabia de cor, né? Era Cai no Swing. Então, tá bom. Vamos de Cai no Swing, que é uma canção que vai estar no curso do Instituto de Estação das Letras. A Inspiração Veio de Onde? Que, aliás, essa frase é uma frase de uma canção do Itamar Assunção com a Alzira Espíndola, que a gente cantava junto com o Ney no projeto Vagabundo, né? Essa música chama Transpiração, mas essa frase, a inspiração vem de onde? É dessa canção Transpiração. E no mesmo projeto com o Ney tinha uma canção minha que era Inspiração, que era uma parceria minha com o Gilberto Mendonça Teles, que é um grande teórico da área de literatura, mas isso eu explico melhor lá no nosso curso. Vamos cair no swing juntos aqui. Vamos lá. Se eu caio no swing é pra me consolar, é que essa vida não tá mole, eu faço assim para me segurar. Se eu caio no swing é pra me consolar, é que essa vida não tá mole, eu faço assim para me segurar. Esse funk é tiro de canhão, rajada de metralhadora, que situação. País na emboscada, mais injusta divisão. Com a boca escancarada eu faço esse protesto em forma de oração. Ave, mãe, filhos, primos, espíritos que habitam o planeta, façam votos, criem versos, tomem atitude pra mudar a coisa que já tá pra lá de preta. Eu tô cantando, você dirigindo, outro tá rezando, alguns se divertindo, muitos precisando, poucos conseguindo. Se todos realizam algo, o mundo segue seu caminho. Se eu caio no swing é pra me consolar, é que essa vida não tá mole, eu faço assim para me segurar. Se eu caio no swing é pra me consolar, é que essa vida não tá mole, eu faço assim para me segurar. Mas esse funk é tiro de canhão, rajada de metralhadora, que situação. País na emboscada, mais injusta divisão. Boca escancarada, eu faço esse protesto em forma de oração. Ave, mães, filhos, primos, espíritos que habitam o planeta, façam votos, criem versos, tomem atitude pra mudar a coisa que já tá pra lá de preta. Eu tô cantando, você dirigindo, outro tá rezando, alguns se divertindo, muitos precisando, poucos conseguindo. Se todos realizam algo, o mundo segue seu caminho. Se eu caio no swing é pra me consolar, é que essa vida não tá mole, eu faço assim para me segurar.
Se eu caio no swing é pra me consolar. É que essa vida não tá mole, eu faço assim para me segurar. Oh! Muito bom. Agora, olha, Cris, só para lembrar, só para dar um exemplo de como o Pedro é, assim, essa coisa dele ser gregário, dele carregar as pessoas e entusiasmar e tal, tocar para frente, né? Ele veio dar um show aqui em Santos, no ano 2000, né? No Sesc de Santos. E aí um amigo nosso, que é um desenhista, cartunista, ele tem essa mania, ele vai em tudo que é show e fica desenhando o povo lá que está tocando, né? E fez isso com o Pedro Luiz. O Pedro pegou o desenho e pôs na capa do disco. Tá aqui, Nosso ó. Alex Ponciano. Alex Ponciano. Isso aqui, cara, foi uma alegria, foi um orgulho tão grande. Deixa eu ampliar aqui para todo mundo ver, né? É bem lindo isso, é bem bacana. Mas foi um orgulho tão grande, não só do Alex, que o Alex é um amigo querido, um grande artista e tal, mas da cidade, né? Do cara pegar, vir aqui e um artista da cidade fazer essa homenagem, ele pega e faz a contra-homenagem, põe na capa lá. Foi muito legal. Tinha que registrar isso. É muito legal. Esse projeto do Alex chamava Caricatura Reportagem, né? Ele fazia parte de um desses jornais aí grandes daí de Santos, né? A Tribuna de Santos, ele era desenhista da Tribuna. E a história foi muito doida, porque a gente resolveu usar... Você quer falar, Cris? Não, fica à vontade. Pode falar, vai lá. E a história é muito doida, porque a gente queria botar, mas a gente precisava da autorização dele, né? Precisava, no mínimo, da autorização dele. E eu não conseguia contato com ele. E um dia eu resolvi ir de São Paulo com meu filho mais velho, os meus filhos moram aí, né? Em São Paulo, e resolvi ir até Santos, procurá-lo. E fui... E aí fui descobrindo, a internet ainda era um outro universo, o YouTube nem existia, né? Acho que o YouTube é de 2001, né? Acho que isso foi ano 2000, né? E aí fomos 2000 para 2000. E aí pegamos um carro em São Paulo, fomos até Santos, eu e meu filho, fomos na Tribuna e ele não estava lá nesse dia e não quiseram dar o contato dele, porque não estavam autorizados, porque não sei o quê, parará, não sabiam quem eu era, quem era esse louco, estava atrás do cara, expliquei o que era. Aí fui até uma biblioteca onde estava tendo uma exposição de coisas dele, de caricaturas, mas fala, não, a gente também não está autorizado. Pô, aí, cara, vinha andando, falei, bom, vinha andando com meu filho pela calçada para ir de novo para o estacionamento pegar o carro, parei numa banca de jornal, não sei se para comprar, acho que vai para comprar não sei, um cartão, porque acho que ali já não tinha mais ficha telefônica, mas eram cartões, acho que eu não tinha celular nessa época ainda, um cartão para ligar do orelhão, não me lembro o que para dizer, para falar para a galera, não encontrei o cara, parará. Aí, de repente, passa um ônibus, para no ponto, salta uma pessoa, falou, pô, você é o Pedro Luiz? Falei, não, eu estava ali no ônibus, assim, eu olhei, eu sou Alex Ponciano. Falei, cara, não acredito. Ele me contou essa história. Ele me viu no meio da rua, ele desceu do ônibus. O cara foi, cara, eu estou te procurando. Eu estava indo embora, já estava te procurando para pedir autorização, a gente quer usar a sua caricatura. E aí foi só choro, emoções. Hoje em dia o Alex é um grande amigo. História maravilhosa. Muito legal. Não, e só um parênteses, Santos é uma cidade de 450 mil habitantes, né? Não é uma cidadezinha que você acha as pessoas na rua toda hora e tal, né? Foi um acaso mesmo. Foi um acaso do universo, né? Mas foi muito legal, muito bonita essa história. Ele ficou muito feliz, nossa, ficou muito contente mesmo. É um grande amigo, virou um grande amigo mesmo. Deixa eu contar uma coisa aqui. Parece que não, mas o YouTube ele surgiu só em 2005. É que parece que ele está aí há um montão de tempo, mas é em 2005. Tá vendo? O YouTube. Eu achei que era 2002, olha aí. Tá vendo? Ô, Pedro, mas nessa extensão de arte também, viu, Julinha? Não sei se o Pedro gosta que a gente fala isso, mas uma vez eu vi ele mesmo, uma entrevista que ele deu em algum canto, admitindo que o monobloco surgiu em São Paulo, não foi no Rio de Janeiro. Porque você estava aqui para uma oficina, não era, Pedro? Acho que no Sesc
Em algum Sesc da Zona Sul da cidade, não foi isso? Vila Mariana, justamente. De Vila 90, Mariana. final de 99 foi... acho que o Vila Mariana inaugura em 99. Eu tenho o privilégio de, na minha história, assim, de tempos em tempos, vivenciar a inauguração de um Sesc que muda para sempre a história da cultura no Brasil, né? Isso é muito... isso me dá um orgulho muito grande. Assim foi com o Sesc Pompeia, na época do Asdrubal, né, no começo dos anos 80, que era uma experiência incrível, que era uma fábrica que tinha sido transformada numa unidade tão polivalente como o Sesc Pompeia, com o projeto da Lina Bobardi, né, arquiteta incrível, que tinha uma ligação com a arte incrível, ela e o Pietro Maria Bardi, que foi, né, marido dela, que foi diretor do MASP, né, muitos anos. MASP, enfim. E nessa época da inauguração lá, né, nos anos 80, do Sesc Pompeia, o Fábio, que era um cara incrível, era o curador que estava à frente dos multiprojetos, então tinha coisa na choperia, coisa na área de convivência, no teatro para um lado, para o outro, para os dois lados, aquela coisa que é até hoje. E depois, quase 20 anos mais tarde, né, eu tive o privilégio de participar ali das atividades de inauguração do Sesc Vila Mariana, eu com a parede já, né, e nós tínhamos lançado É Tudo um Real, íamos fazer um fim de semana de shows lá. Mas nessa época o Sesc Vila Mariana, que tinha se projetado, se programado para ser mas eu tenho um aqui que você não tem, a gente pode voltar lá nesse assunto depois, hein? Aqui, ó. Qual é? O que? Qual Urge. Urge. Isso Urge. Ele participou dessa banda. Isso é uma banda que eu criei, inspirada no punk rock. Depois a gente dá uma voltadinha. Sim, lá no começo. Era loucura, Era loucura porque era punk com viola caipira, com samba. Tá ligado. Fez a lição, né? O que acontece? O Sesc Vila Mariana ele se propôs a ser um Sesc voltado para a música como uma totalidade. Né? O palco dele era ligado por um PSB, por interligações eletroeletrônicas ao estúdio, então você podia gravar uma coisa ao vivo do palco, você tinha uma sala para aulas de guitarra com todos os amplificadores e todas as guitarras que você possa imaginar clássicas, uma sala para aula de contrabaixo com todos os amplificadores de contrabaixo, uma sala para aula de Pro Tools, gravação... Disneylândia, né, cara? Era Disneylândia. Só que nesse ano de inauguração, havia uma especificidade, quando você ia fazer um show, ele tinha que ter agregado uma palestra, um workshop, uma oficina, alguma atividade extra-show. Então, conversando com o Simon, né, meu compadre, que era nosso empresário na época, e com os meus parceiros de parede, o que a gente pode fazer, que oficina, vamos dar aula de quê? Acabamos fazendo o placebo do que viria a ser a oficina e o monobloco. A gente pegou, cada um de nós 5 da parede, ficou responsável por adaptar 3 canções minhas que estavam no repertório desses nossos 2 primeiros discos para o instrumental da escola de samba e partiturar e escolher que levadas a gente adaptaria para os instrumentos da escola de samba, e fomos fazer essa oficina de uma semana, de segunda a sexta, no Vila Mariana. Apareceram muitas pessoas interessantes, tinha um grupo de mulheres paulistanas, não sei o que foi feito delas, que era o Terezinhas, que eram 6 mulheres que foram fazer o curso, vários outros músicos e não músicos, leigos, pessoas do Rio que foram para aí, e a oficina foi um sucesso, deu muito certo, e o fecho das atividades seria no show da gente no sábado e no domingo, os alunos dariam uma canja tocando no bis umas 2, 3 canções. Só que no último dia de oficina, na sexta, a gente resolveu improvisar e fez um desfile pelas instalações do Sesc, que foi um pouco assim, quase fomos mandados para a prisão pelos seguranças que ficaram. O que é isso que está acontecendo? Mas que bagunça é essa? Não estava previsto, mas a adesão, né? Assim, o engajamento de quem estava ali foi tão encantador, porque a batucada tem essa propriedade atrativa, né? Você está
numa esquina, batendo depois de um jogo de futebol, no Réveillon, seja onde for, você está fazendo aquela batucada, sempre vai juntar uma galera, o bêbado... Só não vai quem já morreu. O que, pô, eu também sei tocar, e foi incrível. Voltando para o Rio, então, a gente resolve propor ao Rio Arte, que era um projeto... Então, o Monobloco, de certa maneira, nasce em São Paulo, né? Olha que grande notícia, um dos maiores blocos de todos os tempos do Brasil nasceu na terra da garoa, olha só. Ele não nasceu, mas foi concebido gestado. aí. Foi concebido aí. Ele só nasceu, ele foi um elefante praticamente, porque isso foi no final de 99 e ele nasce como bloco na rua no Carnaval de 2001. Então ele levou 12 meses para ser gestado, no sentido de que 12 meses é gestação de elefante. A gente voltou para o Rio, é um mamute. A gente voltou para o Rio. Talvez seja por isso que ele ficou tão gigante. A gente volta para o Rio e propõe para o Rio Arte, que era um órgão ligado à Secretaria Municipal de Cultura do Rio, não existe mais o Rio Arte, mas era um órgão de projetos especiais que cuidava dos teatros e dos espaços culturais da prefeitura. Um órgão incrível, com a curadoria brilhante, Lilian Zaremba, que é uma pessoa até hoje ligada às artes plásticas, Ana Cristina Bernardes, que é nossa aluna emérita, até hoje os filhos dela já foram alunos da gente, a Tita é incrível, e foi uma pessoa que ajudou muito a gente a entender os caminhos burocráticos depois para botar o bloco na rua também, a Maria Júlia Porto, Carreiro também, várias curadoras muito interessantes no Rio Arte, e que eu já tinha feito vários projetos, lançamento de clipes, projetos loucos da minha cabeça com outros parceiros, e quando aí eu e Simon fomos lá no Rio Arte levar o projeto de uma oficina permanente para o Sérgio Porto, que é um espaço cultural incrível que tem aqui, que é também laboratório de experiências incríveis da área da poesia, da dança, do teatro, da música, da performance, onde acontece o CEP 20.000 há 30 anos, que é um depósito de merenda abandonado que o professor Darcy Ribeiro transforma no Espaço Cultural Sérgio Porto. Agora, o Pedro, é curioso, então, né? Porque a gente ouvindo essa história, a gente percebe que... porque hoje o Carnaval, claro que está suspenso por conta da pandemia, mas o Carnaval, principalmente nas 4 cidades ali, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, né? Talvez Porto Alegre também, ele se transformou num carnaval de bloco, né? Assim, começaram a surgir esses blocos, tal, e o monobloco talvez tenha sido seminal, né? Talvez tenha sido um dos inauguradores aí dessa pandemia de blocos, vamos chamar assim. Pandemia boa, né? Essa é uma boa pandemia. Eu acho que foi seminal numa maneira de desenvolver uma pedagogia associada a algumas coisas importantes, que era valorizar uma cultura do que as escolas de samba nos ensinam para a gente, particularmente eu estou dizendo das escolas de samba do Rio, que são as que são os exemplos da gente desde sempre. O Monobloco teve como referência muito grande o Odilon Costa, que é um grande mestre de bateria, amigo da gente, que foi mestre das maiores escolas do Rio, não todas, mas praticamente todas, né? Ele foi da União da Ilha, foi do Salgueiro, foi da Beija-Flor, foi da Grande Rio, muitos anos, e no momento que a gente se aproxima dele, ele era mestre da Grande Rio, foi mestre por muitos anos. Ele foi responsável por sistematizar uma metodologia junto com Guilherme Gonçalves, que é um grande baterista daqui do Rio, num livro incrível chamado Batuque Carioca, onde ele com Guilherme sistematizam a levada das principais escolas de samba que estiveram mais tempo no grupo. Então a levada do Império, levada do Salgueiro, levada da Mangueira, levada da Mangueira, que especialmente não tem o surdo de segunda, só tem surdo de primeira e não tem surdo de terceira. Ali o surdo-mor, que faz uma coisa que fica entre o surdo de terceira e o repique. Enfim, as levadas de caixa de uma escola para outra, essas peculiaridades. O Odilon tem uma importância fenomenal, é um grande professor, só não é famoso no mundo inteiro porque morre de medo de avião, mas o Odilon ali, no começo da oficina do Monobloco, eu já tinha tido uma experiência quando eu fui aluno de música da Unirio, que a professora Hermelinda Paz levou ele para dar um curso lá, isso no começo dos anos 90. E depois reencontro com o Odilon,
ali no começo dos anos 2000, porque ele ajudou, o Celso aproximou, porque ele ajudou o monobloco a entender a polifonia da arrumação da bateria, que é um padrão que a gente usa até hoje no bloco grande, com os alunos, diferente do monobloco show, que são músicos profissionais e é tudo amplificado e microfonado. A bateria que faz os eventos, que estuda o ano inteiro para fazer os eventos pré-carnavalescos e sair na rua, esse desenho de distribuição aqui, quantos surdos para quantas caixas, onde fica um surdo, onde fica o surdo de terceira, aqui um chocalho, aqui lá... Isso foi o Odilon que ensinou para a gente. Esse desenho legal, polifônico, que é a mixagem, né, posicional disso. Então, o Odilon foi fundamental. E nesse começo do primeiro ano da oficina, a gente a cada mês levava um ilustre ritmista, que a gente chamava, para trazer sua linguagem. Então, assim, foi com o Odilon, com o Léo Leobões, Caboclinho, pessoal do Funk em Lata, vários, Marcos Suzano, que era um amigo da gente, uma puta referência, Joviniano, Negreiros, que tinham juntos o Baticum, né? E Beto Casas. A gente levou vários ritmistas para darem contribuição com suas linguagens, seus ingredientes, porque a gente queria usar um instrumental da escola de samba a serviço de toda a diversidade musical brasileira. Nesse sentido, o monobloco, a pandemia do monobloco, nesse sentido de talvez sistematizar uma maneira de dar aula. O método do passo do Lucas Ciavata, que é um professor incrível, que depois criou também o bloco do passo, é uma metodologia de musicalização e subdivisão rítmica a partir de um passo quaternário, que você anda 1 para frente, 2 para frente, 3, 4, 1, 2, 3, 4. A partir disso, você vai entendendo as subdivisões mais simples, depois as mais complexas. É um método gênio. O Lucas é um gênio, um pedagogo gênio. E o Celso, desde sempre, aliás, desde antes, quando ele era professor da ProArte, já usava essa metodologia. No monobloco ele aplicou e, hoje em dia, praticamente todos os blocos que têm oficinas, e nesse sentido acho que o monobloco é um exemplo, uma referência, criou uma oficina onde leigos, músicos também, que quisessem se aproximar, e muitos se aproximaram, onde leigos podiam se transformar em músicos na época do carnaval para tocar com consciência, com um pouco de conhecimento teórico, muito conhecimento prático, com os instrumentos de samba, contemplando a diversidade musical brasileira. Que legal. Sem cruzar o samba, né? Muito bonita a história. Mais uma história bonita. Pô, toca pra gente, Pedro. Vamos trabalhar. Opa, vamos trabalhar. Já que você está falando do monobloco... A pouca água que eu tinha aqui, eu acabei de derramar, mas tudo bem, daqui a pouco eu dou uma pausa e vou lá buscar. Toca o que você quiser. O que a gente vai ouvir? Desculpa. O que você quiser, toca o que você quiser. Assim, mas a Cris falou alguma coisa. Eu ia perguntar o que vamos ouvir. O que vamos ouvir, ela perguntou. Bom, a gente pode tocar uma coisa minha, que o Monobloco gravou, que é muito conhecida, e às vezes as pessoas não sabem que é minha, que é uma parceria minha com Cidade Negra, que foi um grande sucesso, é um grande sucesso deles até hoje, mas foi um grande sucesso no acústico deles, que eles fizeram para a MTV, que é o Girassol. Olha. A favor da comunidade que espera o bloco passar, ninguém fica na solidão, embarca com suas dores pra longe do seu lugar. A favor da comunidade que espera o bloco passar, ninguém fica na solidão, o bloco vai te levar. Ninguém fica na solidão, não. A verdade prova que o tempo é o senhor dos dois destinos, já que pra ser homem tem que ter a grandeza de um menino no coração. De quem faz a guerra nascerá uma flor
amarela, como um girassol, como um girassol, como um girassol, amarelo, amarelo. Todo dia, toda hora, na batida da revolução, a harmonia do passista vai encantar essa avenida e todo o povo vai sorrir, 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 todo o povo vai sorrir. A verdade prova que o tempo é o senhor dos dois destinos, dos dois destinos. Já que pra ser homem tem que ter a grandeza de um menino no coração de quem faz a guerra nascerá uma flor amarela, como um girassol, como um girassol, como um girassol, amarelo, amarelo, é como um girassol, como um girassol, amarelo, amarelo. Muito bom. Tá em aposto, né? Essa canção. Não larga o violão, não, Pedro. Eu vou. Tem outra canção. Oi, pode falar. Tá né, a primeira versão é do acústico do Cidade Negra, depois está no Monobloco 10, no DVD Monobloco 10, que é gravado na fundição, que é bem bonito também, a versão é bem forte, a fundição lotada cantando junto com a gente, e está no Aposto, exatamente. Mas o Aposto ele reúne, ele vai pegando as músicas que ele distribuiu por aí e bota lá no Aposto, né? É uma brincadeira, eu aposto que você não sabia que essa música era minha, né? Pois é, tem outra que eu fiquei surpreso. Eu não sabia que era parceria sua, que talvez seja um dos grandes sucessos seus, que é Tudo Vale a Pena. É minha com a Fernanda Abreu, é minha com a Fernanda. Isso. Quer que eu toque essa, isso? Se você quiser, não economiza, não. Fácil, é mole para nós. Tem uma outra que você não sabe, então eu vou tocar essa. E vou tocar uma outra que eu aposto que você não sabia que era minha, tá bom. Que é um sucesso na interpretação de uma outra banda, mas eu não vou nem falar o nome, eu vou tocar depois do Tudo Vale a Pena. Tá bom, vai direto. Nas praças no morro de amores, Rio da leveza desse povo, carregado de calor e de luta, povo. Bamba cai no samba, dança funk, tem swing até no jeito de olhar. Tem balanço no trejeito do andar. Andar de cima tem a música tocando. Andar de trem tem gente em cima equilibrando. Andar no asfalto quentes carros vão passando. Andar de baixo tem a moça no quintal cantarolando. Rios e baixadas com seus vales vale a pena. Sua pobreza é quase um mito quando fito seus contornos lá do alto de algum de seus mirantes, que são tantos. Então tudo vale a pena, sua alma não é pequena. Tudo vale a pena, sua alma não é pequena. Tudo vale a pena, sua alma não é pequena. Tudo vale a pena, sua alma não é pequena. Seus santos são fortes, adoro seu sorriso. Zona sul, zona norte, seu ritmo é preciso. Seus santos são fortes, adoro seu sorriso. Zona sul, zona norte, seu ritmo é preciso. Então, vale a pena, sua alma não é pequena. Tudo vale a pena, sua alma não é pequena. Tudo vale a pena, sua alma não é pequena. Tudo vale a pena, sua alma não é pequena. Então, vale a pena, sua alma não é pequena. Tudo vale a pena, sua alma não é pequena. Então, vale a pena, sua alma não é pequena. Tudo vale a pena, tudo vale a pena, tudo vale.
Lhes deseja, lhes deseja, lhes deseja, lhes deseja. Senhoras e senhores, estamos aqui pedindo uma ajuda por necessidade, pois temos um irmão doente em casa. Qualquer trocadinho é bem recebido. Vou agradecendo, antes de mais nada, aqueles que não puderem contribuir. Deixamos também o nosso muito obrigado pela boa vontade e atenção dispensada. Vou agradecendo, antes de mais nada. Bom dia, passageiro, é o que lhes deseja a Miséria S.A. que acabou de falar. Bom dia, passageiro, é o que lhes deseja a Miséria S.A. que acabou de chegar, lhes deseja. Sabia que essa é minha? O Rapa. Todo mundo acha que essa música é do Rapa. Essa música é só minha. É uma música só minha, na verdade, que foi gravada, foi um grande sucesso, conhecido com o Rapa, né? Que beleza, hein? Muito legal essa música, né? Tá aí um trabalho, um trabalho do Pedro que dá para a gente fazer esse resgate de músicas que ele fez em parceria, deu para as pessoas gravarem, e aí nesse trabalho ele vai e conta. Pedro tem uma coisa curiosa, a obra dele, né, que ele tem essa coisa do batuque de rua, da música a música para levantar poeira, que nem dizia o Chico Buarque lá, né? Sabe, música de bumbos e tal. E você tem também umas coisas super delicadas, uns negócios super, principalmente mais para cá você tem feito, né? Umas coisas intimistas. Tem uma canção sua que você canta com o Milton Nascimento, que é a sua e do Zé Renato, que é maravilhosa, né? Que é como é que é conectar? Embora. Isso, como é que é conectar essa... Foi-se na ladeira. É muito bonito. A companheira teve dó de não voltar, seguiu só pela canção. Verso fez seu salvamento. Eita, mundo besta sem porteira ou solução. Situação não tá para brincadeira. Tanto nó para desfazer, tanto blue no coração, mas o mundo tem merecimento. Muito bom. Que bonito. É muito bonita, é muito linda. E aí? Oi, como é? Não, que você conecta esses dois mundos aí, de repente vira um fusível, desliga uma chave e liga a outra, como é que é? Eu acho que é tal da inspiração, né? Na verdade, essa música faz parte de um grupo de parcerias minhas com o Zé Renato, que é além de um grande cantor e instrumentista, é um grande compositor de melodias. Minha parceria com o Zé sempre são melodias dele e letras minhas. A gente pode falar até de outra... por exemplo, com o Renó, Carlos Renó, paulistano, professor, querido poeta, é sempre ao contrário disso. São sempre letras do Renó com melodias minhas. Então, acho que o que faz acessar, na verdade, às vezes a melodia, né? Por exemplo, quando é no caso do Zé me apresentar a melodia para eu colocar as canções, se ele me apresenta uma melodia que é... Isso com certeza vai me fazer acessar uma delicadeza, uma costura, um bordado, né, mais sutil do que uma música que vai... um tema ou uma coisa que vai levar a um cair no swing, ou a uma pena de vida, ou a um rap do real, que aí está mais ligado a linguagem de rua e os estímulos que a rua traz para a gente. Então, mas às vezes eu encontro isso sozinho mesmo. Acho que eu não toquei o Parte Coração, que é uma das canções que eu considero a minha primeira canção, que eu olho assim e falo, poxa, lá com 19 anos eu fiz uma canção, né? Eu posso tocar por favor rapidamente aqui, que é Parte Coração, aprende que tua missão nessa vida é sofrer, pobre coração, dói no fundo do peito, dizendo que existe, mostrando que insiste em sofrer,
chora e bate mais forte e às vezes mais manso, que eu mesmo não canso de me apaixonar. Um bate se deu direito de gostar de alguém, que eu dou um jeito de gostar também. Sou teu companheiro até no sofrer. Mas vê se de vez em quando, em vez de chorar, você ri um pouco que é pra compensar toda essa tristeza que é de nós dois. Um bate se deu direito de gostar de alguém, que eu dou um jeito de gostar também. Sou teu companheiro até no sofrer. Mas vê se de vez em quando, em vez de chorar, você ri um pouco que é pra compensar toda essa tristeza que é de nós dois. Olha só. Orgulhosamente. Tem um sambista escondido aí atrás de você, né? Tem um sambista no sentido mais tradicional da acepção da palavra, né? Assim. Quem não bebeu do samba, brasileiro que não bebeu do samba, perdeu a sua oportunidade, né? E eu faço isso desde sempre e muitas referências estão ali, é o ritmo mais genuinamente brasileiro, o samba e suas variações, né? É uma preciosidade inimitável mundo afora, mas ao mesmo tempo que inspira milhões de artistas do mundo inteiro e que acaba através do samba, muita gente acaba chegando ao Brasil, à cultura brasileira, a essa complexidade que é o nosso país. Pedro Luiz, a gente tem tanto mas teve o Pedro Luiz também, viu, voltado para o rock. Deixa eu mostrar pra gente. Eu ia falar disso. O Pedro Luiz roqueiro, né? Ou roqueiro com pé no rock and roll. A alma rock and roll. Mostra pra também, gente hoje. Vou mostrar uma que eu acho que é bem cabível para certas pessoas que a gente vê hoje em dia aí desafiando a decência, a delicadeza, a liberdade alheia, o direito do outro, né? Então, tem uma música chamada Idiotas, que fala que a fábrica de idiotas não para de funcionar. Pedro, eu queria que você mostrasse também. Diga. Eu queria que você mostrasse aquele da banda, a banda Urge, que você estava mostrando. Falou, esse aqui você não tem, Julinho. Isso. Cadê? É da banda Urge. Tá aí? Idiotas. Não, você estava com CD. Esse CD, na verdade, não existe. Isso aqui foi um LP. Foi um LP feito no final já da carreira do Urge, que foi de 84 a 91, né? Mas aí um amigo de infância, da rua de infância da gente, ele produziu algumas unidades para mim. Isso tudo está no meu canal do YouTube, Pedro Luiz. Lá, andando ali, você fazendo a busca, a gente postou todas as canções do Urge. Então lá são 17 canções desse álbum. Todas as canções do Urge não, todas as canções do Urge deste álbum. Mas essa aqui está lá, por exemplo. A fábrica de idiotas não para de funcionar. 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 Com suas hipóteses, frases preparadas, ideias solidificadas. Tudo babaquice, 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 tudo! Muito bom. Atualíssima essa. Mas, Pedro, você, infelizmente, a gente, já até passou o tempo, mas eu deixei que a conversa tão boa aqui que ainda tem tanta coisa para você contar, mas tudo bem, a gente ainda vai fazer outro programa. Assim que você lançar um novo álbum, tal, você volta, a gente faz outro programa. Conversa boa não tem fim e passa rápido. É isso. Vamos ver se a próxima a gente faz ao vivo, fora da pandemia, tal. A gente faz um boteco ao vivo, assim. Mas você foi meio precursor também de outra conversa, com uma canção que fez bastante sucesso sua,
e que foi uma coisa que se tornou muito intensa depois, parece que foi premonitória a canção, que é Pena de Vida, né? Que parece que o planeta, o Brasil, foi infestado por gente defendendo a pena de morte. Você veio com pena de vida na época. Eu acho que mais do que um projeto de pena de morte, a gente está vivendo uma prática da pena de morte, né? Diariamente, especialmente nas populações desfavorecidas, população negra, população gay, as mulheres, né? Com feminicídio, aumento de feminicídios bizarro, né? E autorizados, na verdade, por um discurso podre, né? Uma representação federal que minimiza as maiores barbaridades. Então, eu acho que talvez, não digo que é pior, mas tão grave quanto aprovar um projeto de pena de morte aprovar uma prática de assassinato permanente das populações mais vulneráveis que a gente vê diariamente. Diariamente, infelizmente, é isso no mesmo. Brasil inteiro. É uma pena. Então, eu assinei a pena de vida e continuo assinando e convoco todos para assinarem a pena de vida. Sou a favor da pena de vida. Se o sujeito cagou, pisou na bola, tem que resolver aqui, não pode sair fora. Tem que encarar e cara a cara. Cortou barato, paga caro, mas paga vivo e vai correr e vai correr perigo, sabendo que comprou uma carteira permanente de inimigo. É muito bom. É muito bom. Esse foi Pedro Luiz. Vamos fazer uma canção para você se despedir, né? Isso. Vamos. Oi? Fala, Cris. Rapidamente aqui, só para a gente terminar rapidamente, vamos falar de novo aqui, ó, a oficina Inspiração Vem de Onde, que é uma composição musical e autoral, vai ser feita pelo Pedro Luiz, agora no mês de janeiro. Então, corre lá, se você ainda não se inscreveu, dá para fazer a inscrição pelo e-mail iel@estacãodasletras.com.br. E tem também um telefone, um WhatsApp, o prefixo 21, é o 991274088. Dá um Google lá na revista Fórum, Pedro Luiz, que aparece a matéria lá. Foi um grande programa, você é uma grande figura, um grande agregador, um grande talento, né, Cris? Sim, cantautor. Eu agradeço muito, foi um prazer enorme falar com você novamente. Cris, você quer que termine com música? Pode ser, se você quiser presentear a gente mais uma vez. Ninguém vai reclamar aqui. Você acha que não? Você acha que não? Com uma canção, então, do meu trabalho autoral mais recente, que é uma imersão audiovisual que eu fiz com Batman Zavarese, é um grande parceiro, e resultou num projeto de inéditas minhas chamado Macro, e essa canção, Se Eu Merecer, é uma parceria minha com Ivan Santos. Eu vou fazer uma rodadinha só dela, só para a gente terminar com astral lá para cima, com amor, com denguinho, com... Beija-me se quiser beijar, roce em mim quando eu me chegar. Queira-me com seu bem-querer, diz que sim sem me prometer. Cura-me dessa solidão, tão ruim, vaga o coração. Seja onda quando eu mergulhar, chão de areia quando eu me deitar. Jura nunca me esquecer, ama, me ama, me ama. Se eu merecer, só se eu merecer. Jura nunca me esquecer, ama, me ama, me ama. Se eu merecer, só se eu merecer. Toca-me, o meu corpo é seu. Faz assim, saiba quem sou eu. Pega-me, se eu tentar fugir. Solta-me, vem me seduzir. Diga-me logo e sei, talvez, quando vem dia, hora e mês. Seja trilha se eu me atrapalhar, trampolim quando eu me atirar. Jura nunca me esquecer, ama, me ama, me ama. Se eu merecer, só se eu merecer.
jura nunca me esquecer. Ama, me ama, se eu merecer, só se eu merecer, jura nunca me esquecer. Ama, me ama, se eu merecer, só se eu merecer. Muito bom. Gente, muito obrigado. Bom restinho de domingo a todos. Esse foi o Pedro Luiz. Obrigado, Cris Cog. Tamo aí. Tchauzão, gente. Obrigado, valeu. Cris. Muito obrigado, Julinho. Bom domingo. Valeu. Eu que agradeço. Obrigada. Um beijo, gente.